Fala pessoal aqui do canal, hoje estamos começando mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona a limpeza de Airbnb. Eu posso dizer no Canadá, mas hoje especialmente eu vou tratar sobre a província de Quebec. Eu trabalhei também na província de Ontário, na cidade de Toronto, porém não foi trabalhos que foram meus, foram trabalhos que eu prestei serviço. Então hoje, especialmente, eu vou falar como empreendedora, trabalhos em que eu mesma administrava os Airbnb em Quebec City. Então, Quebec é uma província, né, dentro do Canadá, uma província francófona, onde a língua é o francês. E dentro dessa província existem várias cidades, Montreal é a maior delas, mas nós morávamos em Quebec City. Quebec City, para quem não sabe, a gente vai trazer aqui um pouquinho mais de vídeo para vocês, mas ela é uma pequena Europa, que eles chamam. É uma cidade mais velha, mais contemporânea, é uma cidade maravilhosa, encantadora, e por isso, devido a toda essa cidade ser contemporânea, ser uma mini Europa, ser uma cidade super turística, então existem muitos Airbnbs. Por ela ser também, por ter, né, o hotel de Frontenac, que é o hotel mais fotografado do mundo, que é em formato de castelo. Se vocês forem um pouquinho mais abaixo aqui nos meus vídeos, eu já apresentei ele, tanto externamente quanto internamente. Então é um castelo, realmente um hotel, né, é um castelo, mas ele é um formato de castelo, mas ele é um hotel que funciona perfeitamente, ele hospeda pessoas, pode servir café da manhã, almoço, enfim. E então ele é realmente um hotel incrível, muito, muito bonito, um dos lugares mais bonitos que eu já vi. E Quebec City, como um todo, assim, é um lugar muito lindo, um lugar muito acolhedor, muito turístico, mas ao mesmo tempo muito familiar, sabe? É um ambiente que realmente a sensação que dá é que lá é um lugar para criar um filho. Então é um lugar assim espetacular. Bom, então vamos começar. Eu tive que dar essa pequena introdução para vocês entenderem o porquê que tem tanto Airbnb em Quebec. Ok. Em Quebec, eu comecei a trabalhar, como eu já expliquei no vídeo anterior, como camareira, que foi meu emprego, meu primeiro emprego lá. E posteriormente, como eu sempre gostei de trabalhar com limpeza, mas em casa, na minha casa, essa não é uma realidade que eu trago do Brasil. Eu não trabalhava como doméstica no Brasil, né? Eu tenho uma profissão, eu sou enfermeira, mas eu sei que lá não é nem profissão, como é que eu posso dizer? É um cargo que ele é muito bem remunerado, né? Que é as empregadas domésticas, então, as faxineiras, né? Eu resolvi ir atrás dos meus clientes. Então, quando eu saí do hotel, acabou que eu comecei a fazer uma divulgação do meu trabalho. E essa divulgação do meu trabalho, ela ocorreu principalmente através da plataforma do Facebook, porque muita gente veio pra mim, através do meu TikTok, através aqui mesmo da plataforma do YouTube, me perguntar como eu faço para conseguir esses Airbnb ou conseguir trabalhar na faxina lá em Quebec. Toronto já é um pouquinho diferente, mas eu também consegui dessa mesma forma. O Facebook para mim foi a fonte principal para conseguir os trabalhos na faxina. Então eu entrava nos grupos dentro da cidade, por exemplo, Quebec. Eu pesquisava lá, Airbnbs em Quebec, entrava nesse grupo. Aí você tem os quesitos para você preencher, por que você quer entrar. Então, assim, são vários quesitos que você tem que corresponder. Os bairros lá de Quebec, então eu entrava nos grupos, divulgava o meu trabalho, eu fiz um folder bem bonito, né? Claro, uma coisa bem elaborada, bem caprichada, tudo na língua aonde você vai habitar. Então, Quebec é francês, Toronto é inglês. Coloquei os meus telefones de contato, enfim. E aí, no Facebook, então, eu tive um bom retorno. As minhas faxinas em si eu consegui lá. Só que eu conseguia muita faxina para brasileiro. O povo de Quebec
eu tive um pouquinho de resistência. Eu acho que eu consegui um cliente só. Aí os demais clientes eu consegui numa plataforma que se chama care.com, carré.com. Essa plataforma, ela me ajudou demais. Foi nessa plataforma que eu consegui os Airbnbs, foi nessa plataforma que eu consegui faxina em casa domiciliar, uma grande casa, uma casa maravilhosa, impecável. Se eu tiver um vídeo, eu vou colocar pra vocês aqui, mas eu não tenho certeza se eu tenho mais esses vídeos. Mas uma casa assim impecável, era muito grande, eu levava 8 horas pra limpar ela, 8 a 9 horas por dia, eu ia uma vez na semana. Mas isso não é Airbnb, isso é assunto para outro vídeo, que é o próximo vídeo que eu vou vir falar sobre a faxina em si, né? Como funcionava, quanto eu ganhava e tudo mais. Então o Airbnb, vamos para o Airbnb. O Airbnb eu consegui nessa plataforma e aí eu não cobrava um preço por hora, porque para mim não iria compensar eu cobrar por hora. E para me ajudar um pouco mais nesse Airbnb, eu acabava levando o Jean comigo para me ajudar. Então em 2 horas no máximo a gente terminava. Geralmente era Airbnb de 2 quartos, uma cozinha, uma sala, 1 ou 2 banheiros, a lavanderia. Então assim, não era muito grande, né? E lá a gente não pode nada assim jogar muita água, porque não é todo lugar que tem ralo, exceto dentro do box, né? Que daí você pode sim. Então é uma limpeza mais tranquila, mais leve. E aí eu consegui nessa plataforma. Então eu cobrava um valor mais ou menos estimado em 120, 150 dólares. Nessa quantia de cômodos que eu falei pra vocês. Aí se tivesse muito sujo, como que eu posso explicar? A cama tivesse com alguma coisa que indesejada, eu mandava sempre pra pessoa, né, pro proprietário do Airbnb, e cobrava uma taxa extra. Se a cozinha, por exemplo, forno não entrava na limpeza do Airbnb. Geladeira sim, essa é um pouco diferente da limpeza residencial, então geladeira sempre tem que ser limpa. Agora, se tivesse muita coisa jogada dentro, líquido caído, aí eu também mandava sempre foto e cobrava um extra. Quando passava do horário, também cobrava extra, mas sempre justificando tudo para a pessoa. E aí, então eu levava em torno dessas 2 horas. O Airbnb, ele é muito bom de fazer porque não tem morador dentro. Então a pessoa tava lá, né, se hospedou e saiu e whatever, foi, não sei, foi, né, foi pra sua casa, veio só passar um tempo ali. Então o hóspede saiu e aí eu tenho que deixar pronto para o próximo hóspede. Então isso é muito bom porque não interfere, nem o dono fica ali em cima de você no teu pé e nem o hóspede ou que seja, né, a pessoa que tá dentro da residência vai ficar ali com você. Em Toronto eu peguei uma situação um pouquinho diferente de Airbnb, mas eu vou trazer num outro vídeo só de Toronto, porque daí, como eu falei, Toronto eu não trabalhei pra mim, eu trabalhava pra uma pessoa, então eu prestava serviço de limpeza de Airbnb, então era um pouco diferente, então eu vou trazer num outro vídeo, porque é bem diferente a realidade, assim, sabe? Ok, então o que se faz dentro do Airbnb? Então, no Airbnb, primeira coisa que a gente faz, número 1, é chegar lá, checar tudo, né? Eu checo tudo pra ver se não tem nada quebrado, nada com avaria, se não tá muita algazarra, nada queimado, porque embora não pode cigarro dentro, né? Geralmente eles deixam uma placa, mas a gente tem que fiscalizar tudo isso. E segunda etapa é trocar toda a roupa de cama, as toalhas de banho, tirar tudo que tem pra lavar. Tudo que foi usado para pano de prato, e aí eu coloco dentro da máquina de lavar. Porque eu preciso que essa roupa esteja seca até o horário de eu ir embora. Aí é que tá o pulo do gato. Isso era um grande problema. Então assim, tem que lavar sempre na lavagem mais curta. Já teve vezes se o lençol não tá muito sujo, né? As toalhas, por exemplo, já teve várias vezes que eu peguei Airbnb que a pessoa nem usou o banheiro.
Então, quando é assim, a gente usa geralmente a lavagem mais curta, lá eu acho que são 15 minutos. Acho que aqui no Brasil também as máquinas funcionam da mesma forma. 15 minutos a lavagem mais rápida. Aí você confere depois sempre se ficou limpo realmente, porque um dos quesitos também, tanto no hotel, como eu já falei pra vocês, trabalhando de camareira, como no Airbnb, é a mesma coisa, não pode ter avarias no jogo de lençóis, não pode ter rasgado, não pode ter mancha, né? Isso é o básico. Então, primeira coisa, tiro tudo, coloco pra lavar. Lavou, coloco pra secar. E aí o processo vai andando, vai correndo. E aí é que eu tenho que correr contra o tempo, porque a secagem é que demora. A lavagem é rápido, mas a secagem, até secar, geralmente as toalhas da lá são grossas. Eu dificilmente eu pegava assim Airbnb com toalha fina. As toalhas da lá são bem grossas. E aí demorava muito pra secar, mas eu precisava que isso secasse, porque pro próximo hóspede eu precisava tanto ter um jogo de reserva, quanto eu precisava, porque sempre tem um extra. Então aquele lá não é o que eu ia usar pra deixar posta a cama, né? Eu tinha um extra, mas eu precisava deixar de reserva e também porque eu não podia deixar na máquina, sendo que o próximo hóspede iria entrar. Desculpa. Certo. Então, tirado isso, o segundo passo que eu fazia era arrumar a cama, porque eu tinha que conferir se realmente, eu tô com uma tosse meio chatinha, se realmente o lençol tava em boas condições para eu colocar ali. E aí eu arrumava a cama, deixava ela perfeita. A cama tem que ser impecável. Dobras. E aí cada um faz do jeito que acha melhor. Eu fiz como eu aprendi no hotel. Então eu fazia toda uma dobra, enfeitava com coração, às vezes a coberta, fazia um laço. Enfim, eu dava um charminho assim no quarto, né? E aí eu já aproveitava que eu tava dentro do quarto, já tirava todo o pó do quarto, passava o aspirador, porque lá dificilmente a gente usa vassoura. Lá é aspirador. Eu acho isso muito bom, porque daí o pó não levanta quando você já tirou o pó, né? Então já passava aspirador, pronto. O quarto tá ok. Pulou. Aí eu já pulava pro banheiro, que é a parte mais difícil de fazer, né? E aí, se o Gia ia junto comigo, porque não era sempre que ele conseguia, se o Gia ia junto comigo, ele que fazia essa parte de tirar pó, passar aspirador em tudo a casa, eu só passava o pano depois para finalizar. Ele também arrumava a cama, então quando ele não ia comigo, eu fazia isso primeiro, pulava pro banheiro. Banheiro, lavava sempre bem o box, não pode deixar nenhuma gota de água no box, não pode deixar pia úmida, vaso tem que estar bem limpinho, tem que estar reposto papel higiênico, ter extra pro cliente, porque você não sabe quantos dias o cliente vai ficar, você só foi ali para prestar o serviço de limpeza. As toalhas, você tem que deixar o número certo que o proprietário pede e mais uma extra, se o proprietário permitir, né? Ali nesses que eu limpava era assim. E aí deixava tudo organizadinho, tirava o pó de tudo do banheiro, já passava aspirador, acabou, depois só ficava o pano pro final. Pulava pra sala. Aí a sala, como eu falei, se eu tivesse sozinha, eu já ia pra cozinha. Se eu tivesse com o Jean, se eu tivesse sozinha, eu ia pra sala primeiro, deixava a cozinha sempre por último, porque a cozinha é o sempre é o que mais demora. E aí eu vinha ali na parte da sala, tirava pó de tudo, passava aspirador, ok, perfeito, tá tudo arrumadinho. Sempre conferir gente no sofá, embaixo das almofadas, porque pode ser que tenha criança no Airbnb, né, que teve criança, e aí pode ser que ficou restos de comida, pertence das pessoas. E aí, assim, quando é pertence das pessoas, eu sempre perguntava pro proprietário, o que eu faço? Se é pertence de valor, por exemplo, relógio, fone de ouvido, sei lá, celular, enfim, você tem que deixar guardado, armazenado dentro de um armário que só você e o proprietário têm acesso àquele armário. Aí o hóspede, ele tem um tempo, um prazo, eu não sei se é 15, 20 dias, para entrar em contato e solicitar aquele. Como as coisas lá são muito baratas, já aconteceu muitas vezes o cliente nem entrar em contato. Mas assim, quando é uma coisa um pouco mais valiosa, já aconteceu de deixar notebook, então aí eles acabam entrando em contato. Se não, geralmente fica lá e depois ou o proprietário autoriza você a pegar para você, ou ele acaba fazendo algo que eu não sei o que. Ok. Passando a sala,
Então, eu já tiro o pó lá daquela parte da dispensa ali, que é a lavanderia, né? Limpo as máquinas em cima, tudo certinho. Enquanto isso, a roupa tá secando. Deixo tudo prontinho e depois disso, pulo pra cozinha. Aí a cozinha é um grande problema, porque a cozinha, ela demanda muito devido ter que limpar a geladeira. Isso é uma coisa muito chata de fazer, eu não gosto, não gostava nem quando eu ia limpar as casas de cliente. Mas nas casas de cliente a gente sempre pedia extra, isso não é uma coisa que inclui na limpeza regular que a gente faz. Mas ali no Airbnb não, ele entra junto, é um pacote, né? Eu preciso deixar a geladeira vazia. Só que tem um ponto positivo também, é que muitos dos clientes, assim, a maioria, eu acho que foi raras vezes que não tinha nada, acho que só se realmente a pessoa vai só passar a noite, dormir e tchau. Mas se a pessoa vai para se hospedar mesmo, para turistar, então geralmente ficava muita comida. Eu acho que eu nunca fiz esse vídeo assim de sobra de comida, mas eu já levei muita coisa para casa. Claro, eu sempre levava o que era lacrado, o que era aberto eu desprezava por uma medida de segurança, né? Questão de não saber realmente como a pessoa manuseou, mas coisas lacradas eu já cheguei a levar 2 sacos daqueles de 100 litros, cheio de coisa, desde picolé, legumes, aqueles legumes congelados, que eles usam muito, né, congelado, dúzia de ovos fechada, caixa de leite, nossa, é muita coisa. Então, assim, vale muito a pena, não só por isso, né, e aí, em muitos casos, assim como no trabalho do hotel, muitas pessoas deixam tips, gorjeta. Então isso é um ponto também muito positivo, porque acaba que além de você ganhar pelo que você cobra, né, na faxina, você ainda ganha uma gorjeta. Porque o cliente, ele acha que, é justo eu pagar pela bagunça que eu deixei. Então, assim, é muito bom limpar Airbnb. Airbnb, pra mim, é só ponto positivo. Eu acho muito melhor de limpar do que casa em si. Mas a casa, assim, existe clientes e clientes, né? Então, você tem que avaliar bem e ver como funciona o trabalho. E aí, gente, então é isso. O Airbnb, como eu falei pra vocês, é algo muito tranquilo de fazer. Eu não preciso levar nenhum tipo de material meu. Tem todo o material do proprietário, inclusive os equipamentos. Então, eu só ia com o meu corpo, né? E minha presença e não precisava levar nada. Já na casa de cliente você tem que acordar. Alguns eu levava em Quebec não, mas em Toronto muitos eu levava os meus materiais. E aí, claro, eu cobrava mais, mas é uma função você ficar carregando tudo aquilo. Então eu venho falar um pouquinho mais para vocês no próximo vídeo sobre como é trabalhar na faxina. Aí eu tenho como trabalhar na faxina como empreendedora e como helper, que eu trabalhei para os outros. São 2 coisas bem distintas, bem diferentes, o valor é bem diferente e eu vou trazer esses vídeos aqui pra vocês porque eu quero ajudar quem ainda pretende ir pra lá, dar um rumo também. Mas se você quer trabalhar como Airbnb, eu dou essas dicas. Então entra na plataforma Care, care.com, se cadastra para você aumentar a tua chance de views e conversas e match, que eles falam, né? Tem que pagar. Tudo na vida é assim, né? Eu pagava, se eu não me engano, era $29,90 a cada 3 meses, eu acho. Eu já não lembro mais, mas não era um valor assim simbólico e me teve muito retorno. Então, não só limpeza de Airbnb, eu consegui limpezas de casas regulares. Então, me compensou muito. Pra mim foi muito bom. Já paguei na primeira faxina que eu peguei, eu já paguei o aplicativo. E o Facebook é gratuito, né? Entrar nos grupos. Só que aí é uma coisa que é um pente fino, né? Você tem que estar postando toda hora, porque gira muito grande, muitas pessoas fazendo publicidade o tempo inteiro. Então você tem que ser muito... Além de ser muito dinâmica, você tem que ter uma frequência de postagem muito grande. Então te toma um pouco mais de tempo. Mas também é muito bom para você conseguir essas limpezas. Então eu espero que eu tenha ajudado quem tem a intenção de limpar Airbnbs. Eu acho que é uma grande jogada. Eu sei que assim nas cidades, essas cidades elas são turísticas, mas elas não são, por exemplo, como um foco em Orlando, né, onde tem as casas de férias. Eu sempre acompanho muitas meninas de lá e eu vejo assim que realmente é muito vantajoso limpar.
né? Você consegue limpar 3, 4 casas às vezes no dia, porque a casa não tem ninguém te pedindo coisas extras. Você vai e faz aquele teu serviço, pronto, fechou, próximo, e assim vai, né? Então, por isso é algo muito vantajoso a se fazer. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido as dúvidas. Se vocês têm mais dúvida, deixem aqui no comentário pra mim, que eu sempre vou estar ajudando, sempre vou estar respondendo. Eu nunca deixo de responder ninguém. Pode ser que a gente demore um pouquinho, né? Pela demanda, mas a gente sempre está respondendo. Se vocês querem mais algum vídeo, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui que eu posso trazer para vocês, sobretudo no Canadá, porque nossa experiência foi muito vasta. Então, qualquer coisa que vocês queiram saber, deixa aqui, curtam esse vídeo se vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas que, assim como você, tem um sonho de morar fora e tem intenção talvez de ir trabalhar nessa parte da faxina, né, ou da construção. Meu esposo vem gravando uma série de vídeos nessa categoria. E é isso, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima e não esqueçam, se inscrevam no nosso canal.